Esse acordo, como você mesmo diz, ele vai fazer um quarto de século. Quer dizer, ele começou a ser negociado em 1999, tá certo? Ainda na época do governo do presidente Fernando Henrique. E vamos lembrar, num momento em que a política externa e comercial dos Estados Unidos estava muito agressiva em relação à América Latina, tá certo? Porque eles estavam com uma proposta de criar, acho que os mais novos talvez não se lembrem, a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que era uma tentativa norte-americana, quer dizer, de implantar um processo de controle mais rigoroso dos países da América, né, em especial da América Central e da América do Sul, tá certo? Mas com tentativas, quer dizer, de estabelecer vantagens claramente comerciais e econômicas para os Estados Unidos. Isso não venceu, né? Quer dizer, politicamente, os governos, na época, progressistas, e os que vieram depois, inclusive, o governo do presidente Lula, conseguiu bypassar, né, sabotar, no bom sentido, né, essa iniciativa norte-americana. Os próprios Estados Unidos mudaram o seu foco, foram mais para o Oriente, para a Ásia, etc. E, ao mesmo tempo, quer dizer, você tinha um processo de fortalecimento do Mercosul, tá certo? Que é uma iniciativa super importante do ponto de vista da integração regional, etc. E uma aproximação com o processo que é muito mais antigo, tá certo? Que foi o processo de unificação europeia. E naquele momento, então, já se pensou, olha, o mundo está saindo dessa bipolaridade já naquela época e é importante que os blocos se aproximem. Como intenção, perfeito, excelente. Só que na hora que você vai colocar no papel, né, quer dizer, tem aquele dito popular que diz que o diabo mora nos detalhes, né? E justamente, quer dizer, você vê, são 25 anos para tentar, com recuos, avanços. Essa mensagem que a gente está tendo hoje, desses 4 últimos dias, a gente já vê esse filme inúmeras vezes ao longo dos 25 anos. Ah, não, agora fechou. Agora, né, o acordo Mercosul-União Europeia vai avançar, etc. Enfim, temos que parar para ver e esperar um pouquinho. Eu confesso que eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, você teve, ao mesmo tempo que esses 25 anos atravessaram, né, e as negociações avançaram ou recuaram, um processo expressivo de expansão da União Europeia. Quer dizer, hoje em dia, Anderson, são 27 países que são membros da União Europeia. E a gente sabe, quer dizer, que você tem uma hegemonia, uma liderança exercida por, basicamente, Alemanha e França, e com alguns outros países mais fortes economicamente, né, apesar das crises, né? Então, você tem a Bélgica, você tem a Holanda, você tem a Itália, tá certo? Mas a lista de 27, quer dizer, você tem países como Malta, você tem países como Chipre, quer dizer, que não possuem, vamos dizer, a importância econômica que a gente tradicionalmente está acostumado a acreditar a países com chancela Europa. Vamos lembrar, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, quer dizer, saiu da União Europeia, naquele processo do Brexit, que a gente se lembra. Então, por exemplo, é um peso econômico importante, está fora desse acordo. Vamos combinar que aqui no interior do Mercosul a gente tem as nossas dificuldades também. Então, independente do mérito, né, quer dizer, a gente vai ter um processo lento a partir de agora, porque é importante dizer, as pessoas, as manchetes dizem, não, foi sacramentado o acordo União Europeia. Não, ainda não. A gente chegou na etapa final da negociação dos termos de um acordo, perfeito. E agora, qual é o processo? Você tem que ter a ratificação desses termos, tanto pelo Mercosul quanto pela União Europeia. Isso. E internamente, em cada um dos blocos, pelos países. Uhum. Né? Quer dizer, cada congresso, e aí vai depender da particularidade institucional de cada país, vai ter que aprovar. Por exemplo, no âmbito da União Europeia, uma primeira etapa é que você tenha a aprovação de pelo menos 15 dos 27 membros. Isso. Então, a gente já sabe, a França está liderando uma oposição, porque vai ter as diferenças, a gente pode conversar um pouco sobre isso. A Alemanha, desse governo atual da Alemanha, está a favor, mas vamos lembrar que a extrema-direita provavelmente vai assumir o governo
né, parlamentarista, mas pelo maior peso que ela tem no interior do Reichstag, do parlamento alemão. E, eventualmente, isso pode provocar também algum atraso, porque, tradicionalmente, na Europa, quer dizer, os partidos de extrema-direita, nacionalistas, xenófobos, têm uma postura contra os imigrantes, a imigração, etc., mas também o que eles chamam de uma forma geral, de globalismo. Né? Uhum. Então, a gente pode ter surpresas. Politicamente, o que está acontecendo? Quer dizer, o presidente Lula está tentando vender isso como se fosse um grande avanço, uma grande conquista, do ponto de vista diplomático, efetivamente mas, para fechar, né, quer dizer, a gente tem problemas sérios do ponto de vista das consequências eventuais, se a coisa for aprovada nos termos em que está, para o Brasil e para o Mercosul. Porque, na verdade, quer dizer, sob o manto geral da abertura comercial, da redução das tarifas, da facilitação do comércio internacional, etc., que, em termos genéricos e de princípio, é muito bom, só que, como eu disse, quer dizer, na hora que você vai olhar os detalhes, qual é o risco? O risco é de sacramentar o estado atual de coisas em que os países do Mercosul, em especial o Brasil, são países vistos como exportadores de commodities, como se diz, né? De bens da agricultura comercial, do agronegócio, de minério, né? Então, minério de ferro, os minerais sensíveis, lítio, etc., que vão ganhar muito peso, já estão ganhando, petróleo, e sacramentar a condição dos países da União Europeia como exportadores do quê? De bens de alto valor agregado, manufaturados, indústrias, bens industriais e serviços de alta ponta, da indústria 5.0, da era da economia digital, etc. Então, o risco que esse acordo, nesses termos, como ele está agora, pode provocar é justamente de sacramentar esse patamar, quer dizer, e dificultar a capacidade de uma eventual reindustrialização, neoindustrialização, como o governo chama, né, do Brasil e dos países do Mercosul, para encontrar a capacidade de exportar produtos de maior valor agregado para a Europa. E a gente está facilitando a importação daquilo que é uma trilha que eu acho que a gente tem que sair. Né? Ser um grande fazendão não dá futuro para o Brasil.